Que coisa estranha você já testemunhou, experiência que não pode explicar. Anos atrás, o tio do meu pai faleceu. Anos antes disso, disse meu tio, trouxe de meus pais uma garrafa de tequila do México e ela tem estado na prateleira da sala da frente com um monte de outras esculturas cobertas de pó e trabalhos em vidro por pelo menos 12 anos. Está fora do alcance, intocada, ninguém na minha família imediata bebe. No dia de sua morte, eu estou na sala da frente lendo e meus pais fazendo seus impostos. Recebemos um telefonema com as más notícias. Meu pai continua seus impostos enquanto me avisa que seu tio faleceu. Em poucas palavras. Não 30 segundos depois vi a garrafa de tequila que o tio dele fez com que meus pais começassem a tocar música. Isto estranho para mim porque eu pensava que era apenas uma garrafa. Então eu pergunto, temos uma caixa de música? Meu pai continua com seus impostos e me diz que a garrafa tem uma caixa de música embutida. E essa foi a única razão pela qual ela guardou. Esclareço, você deu corda recentemente. E ele continua arquivando e diz não, e eu estava pronto para deixá-la assim. Mas ele diz ainda todo casualmente ocupado. Imagino que o tio Davi quis dizer adeus uma última vez, essa única vez que ele faz barulho desde que eu estou vivo, de todos os dias e tempos. Eu nunca soube o que fazer com isso. Isso só me deixou desconfortável. Isto realmente é a coisa mais estranha. E me chame de louco se você quiser. Fui a uma feira uma vez. Por alguma razão meus amigos não estavam comigo e não me lembro porquê. Notei que havia surpreendentemente poucas pessoas lá, e uma quantidade anormal de palhaços. Não pensou em nada disso. Fui dar uma volta. Peguei uma daquelas batatas cortadas em espiral. Depois, fui para casa e fui dormir. Na manhã seguinte, meu amigo me ligou e disse onde eu estava ontem noite porque meu grupo de amigos tinha um encontro e ninguém conseguia falar comigo nem eu respondi. Disse-lhes que eu fui feira. Ele perguntou que feira. Então eu não conseguia me lembrar onde era. Eu só disse a feira na cidade. Ela penossiu e disse algo a ponto de sim, o que quer que fosse. Ainda não tenho ideia de onde diabos eu fui naquela noite. Eu já tive este sonho. Acordei. Fiz minhas coisas normais e depois entrei no banheiro. Eu sabia que algo estava errado e que isto era um sonho. Mas segui em frente. Olhei no espelho do banheiro. E o mais aterrorizante está no meu reflexo. Eu grito. E acordo. Agora está escuro lá fora. Vou ao meu banheiro para acordar e espirrar um pouco de água no rosto. Olhar hesitantemente no espelho. A mesma coisa acontece. Eu acordo novamente, recusando-me a olhar no espelho. Parecia horas. Esperei que o sonho terminasse. Acabei indo ao banheiro. Me olhei no espelho. O mesmo reflexo aterrorizante. Acordo novamente. Passo pelo banheiro. Vou conversar com a mãe. Tudo em minha casa estava fodido. Estava tudo muito escuro. Saiu sozinho na cozinha. Aterrorizado. Nada disso parece um sonho. Acordo. Faço minha coisa normal. Não me olho no espelho. Vou para a escola. Tudo normal. Eu vou para a cama. Acordei. Finalmente acordo de fato. Sonhei um dia inteiro de escola. Pergunto a todos se alguma das merdas que eu me lembro de ter acontecido realmente aconteceu. Não aconteceu. Ainda estou esperando para me olhar no espelho e acordar na minha cama novamente só para repetir o inferno que aquele experiência foi. Como outras pessoas, ocasionalmente tenho sonhos muito proféticos. Eles são sempre sobre algo trágico. Mas vou descrever meu mais vivido. Há cerca de 5 anos atrás, tive um sonho em que tive um acidente de carro horrível com meu então grama-force e meu irmão mais novo. O carro estava destruído, havia fumaça. Meu grama-force e meu irmão foram para o hospital e eu morri porque fui trespassado na cabeça com algum tipo de vara. 2 anos mais tarde, meu irmão e eu recebemos uma carona da namorada para ir a uma festa de formatura para um amigo em comum. Grama-força sai para um cruzamento. Reconheço imediatamente tudo. Desde o sonho hesito para a esquerda. Tudo fica preto para mim por alguns segundos depois disso. Mas quando recupero a consciência, olho em volta e vejo exatamente a mesma cena do meu sonho. Exceto que eu vivi. O carro em que estávamos foi destruído. Havia fumaça dos outros 2 carros envolvidos e uma haste que atravessou o para-brisa cerca de 6 polegadas direita da minha cabeça. Foi o momento mais intenso da minha vida. Desde então, eu sempre acompanhei meus sonhos e prestei muita atenção a eles. Minha história não quase tão estranha quanto algumas das outras. Mas uma história que ficou comigo a vida toda. Meu amigo e eu adorávamos ir e ficar em um dos cemitérios locais. Acho que porque éramos apenas estranhos. Este era um cemitério mais antigo e não era mais usado. Por isso não tinha nenhum túmulo novo. Um dia, enquanto estávamos passeando e apenas vagando,
Tropeçamos em um novo marcador de túmulos. Ficou como uma loucura porque todos os outros marcadores estavam velhos, cinzas e desmoronando. Em alguns deles, mal se conseguia perceber os nomes. Este marcador era muito mais novo e o nome e as datas eram claramente visíveis. Era também uma cor de mármore vermelho bastante clara que era realmente diferente de todas as outras. Não pensamos muito nisso e simplesmente continuamos nossa viagem pelo cemitério. Sentamos debaixo desta grande árvore no meio e conversamos e rimos e fizemos outras coisas estúpidas de criança. Após cerca de uma hora, decidimos que era hora de partir. Atravessamos bem perto de onde o novo marcador de túmulo havia estado e ele havia desaparecido. Nós dois nos assustamos um pouco e procuramos no cemitério inteiro pelo novo marcador e ele não estava lá. Procuramos-o várias vezes em diferentes visitas e nunca mais o encontramos. Foi simplesmente estranho e alguma coisa que nenhum de nós jamais conseguiu explicar. Os cemitérios são estranhos, e não necessariamente no sentido sobrenatural. Apenas o planejamento. As lápides semelhantes, mas não as mesmas. Às vezes este sentimento sinistro de saber como encontrar o caminho para a sepultura que se procura. Não importa o quão caótico seja o planejamento, mas tem problemas para encontrar qualquer outra coisa. Um pouco semelhante ao seu caso, uma vez estive em um cemitério com amigos e vi esta lápide muito legal. Voltei 2 dias depois, sozinho, quase 2 horas procurando. Não consegui encontrá-la. Não era nem mesmo um grande cemitério. E me lembrei que era em um dos 3 caminhos curtos que desciam uma encosta e eu tinha uma foto no meu telefone. Senti-me como um idiota. E então a encontrei. Ainda me senti um idiota, claro. Mas, sim, os cemitérios são estranhos. Sou um policial. Uma noite recebemos uma chamada sobre alguns ruídos de batidas na parede do banheiro em um prédio de apartamentos de merda. A batida está ocorrendo há algumas horas e parece que alguém está batendo do outro lado da parede. As pessoas que vivem nesta unidade são marido e mulher e seu jovem filho, talvez de 10 anos de idade ou mais. Alguns de nós atendemos a esta chamada e quando chegamos lá, ouvimos o estrondo. Não contínuo, mas acontece em 4 ou 5 s. A cada poucos minutos ou mais. Parecia como foi relatado. Como se alguém batesse o punho contra a parede. Extremamente alto e vigoroso. Não consigo me lembrar com certeza. Mas acho que fez o espelho do banheiro cair. Estava definitivamente fazendo os itens na prateleira do banheiro tremerem. Saímos e batemos na porta do apartamento ao lado de onde o banheiro estaria. O cara responde: "Nós deixa entrar." Pode ouvir a batida ainda, mas não tão forte. Claramente não está ninguém naquela unidade batendo na parede. Não conseguimos entender. Nós temos pensamentos de um animal ou algo preso na parede. Mas então como ele chegou lá? Além disso, a força da batida não se somava de um animal. Uma pessoa presa na parede? Não. Chamamos os bombeiros. A esta altura, a maioria das pessoas do andar inteiro já está no corredor, vendo o que diabos está acontecendo. Claro que todos estão brincando que um fantasma. As pessoas que vivem na unidade dizem que já ouviram o estrondo antes, mas não a esta altura. Nunca durou tanto tempo ou foi tão alto ou forte. Como brincadeira, alguém grita: "Se você quiser que saiamos, bata 3 vezes." Imediatamente, há 3 pancadas afiadas. Nem mesmo brincadeiras. Todo mundo fica assustado com este ponto. Estou andando pela unidade, só para ver se algo mais está fora do comum. Vejo um cesto de roupa suja na cama de um dos quartos, que compartilha uma parede com o banho. Algumas das franjas são tão fortes que fizeram a cesta na cama tremer. O garoto diz que a batida mais frequente quando ela está perto do banheiro. Merda estranha, certo? Então, os bombeiros chegam. Eles acham que uma grande brincadeira, mas quando ouvem a batida e não podem ser explicados, ficam perplexos também. Não me lembro porquê, mas foi determinado que o som não era originado dos canos ou de qualquer outra coisa na parede. Os bombeiros decidem fazer um pequeno furo na parede. Honestamente, eu nem quero estar lá para quando eles fizerem isso. Eu nunca acreditei em fantasmas ou demônios ou qualquer coisa do gênero, mas na verdade estava assustado com o que poderia estar na parede. Então, eles fizeram um pequeno buraco na parede. O que eles encontram? Absolutamente nada. Nada está lá dentro. Oco. Eles brilharam uma luz lá dentro e tentaram enfiar o telefone lá dentro para tirar fotos, mas nada foi visto. A única coisa estranha foi que quando usaram um sensor de calor, uma parte da parede estava mais quente do que o resto. O estrondo basicamente morreu neste ponto. Dissemos aos ocupantes para nós telefonar se ele recomeçasse, mas nunca mais o fez. Ou pelo menos eles nunca mais nos telefonaram. Em um acompanhamento alguns dias depois,
Eles disseram que chamaram um médium ou alguém desse tipo enquanto faziam suas coisas. A batida aconteceu de novo. Muito intensamente. Mas apenas por alguns minutos. Da última vez que eu vi, os ocupantes se mudaram e não ouvimos mais nada desde então. Não tenho uma boa explicação para isto e nem ninguém mais tem. Talvez não sejam fantasmas. Não sei. Mas sou da opinião que é algo sobrenatural e isto que me fez acreditar. No verão, eu às vezes me voluntario como líder de cabine em um acampamento de verão para jovens. Alguns dos quais estão perturbados. No verão passado, tivemos um garoto que teve acessos aleatórios de raiva e ele descarregava em tudo que podia. Mais tarde descobrimos que ele havia escondido seus remédios da enfermeira do pessoal porque ele vinha em um ônibus sem nenhum guardião. Obviamente, esta retirada teve grandes efeitos colaterais. Seus acessos começaram a ficar cada vez mais extremos. E um dia, durante a hora da cesta diária, ele rompeu a toda força e começou a quebrar tudo que podia e saiu correndo da cabine. Infelizmente, eu era a única pessoa lá naquele momento devido a uma reunião de pessoal que estava ocorrendo. Liguei para outro líder de cabine que estava na cabine ao lado da nossa e ele saiu correndo para encontrar a caravana porque neste momento toda a minha cabine de cerca de 10 crianças estava em pânico e preocupada. Então me senti desconfortável em deixá-las sozinhas. Durante e após o ataque, alguns dos meus dorminhocos mais pesados ficaram dormindo e cerca de 5 minutos depois um deles acordou chorando e gritando. A maioria dos jovens rapazes tem uma espécie de problema de orgulho ao chorar na frente de outros rapazes de sua idade. Então ele perguntou se poderia falar comigo no alpendre das cabines. Eu concordei e o acompanhei dizendo aos outros campistas para tentarem voltar a dormir. Ele acabou me dizendo que estava tendo um pesadelo sobre um esqueleto. Ele não falou muito mais sobre o sonho porque essa não era a parte ruim. A parte ruim foi que ele acabou descrevendo para mim o que era essencialmente a paralisia do sono. Eu lhe falei sobre isso e ele não tinha ideia do que ele estava me implorando para ligar para a mãe dele para buscá-lo porque ele disse que sentia que algo estava lá tentando pegá-lo. Acabei pesquisando a paralisia do sono com ela e lhe mostrei tudo o que podia para lhe garantir que nada estava fora para pegá-lo e expliquei a ciência por trás disso. Aqui onde isso fica estranho e ainda me assusta até hoje. Mais tarde tivemos uma reunião de pessoal para aqueles que perderam o anterior. E descobri que enquanto tudo isso acontecia, outra cabine de meninos e uma cabine de meninas do outro lado do acampamento, cada uma tinha um acampamento com paralisia do sono. Ambos descrevendo diferentes pesadelos. Ambos tendo a ver com um esqueleto. Eu também descobri mais tarde que o líder da cabine que tinha ido procura de nosso campista fugitivo o encontrou em um bosque de árvores falando que ele chamou de algaraviar e ele estava batendo um pau contra uma árvore. Chamamos seus pais que explicaram sua situação com mais detalhes e descobrimos que ele escondia os remédios e o acalmamos e o resto da semana correu bem. Depois que ele saiu, acabamos encontrando um pequeno bloco de desenho que tínhamos visto usando durante as semanas com desenhos muito estranhos nele. Nada se parecia com nada. Não havia nada gráfico ou nada sobre eles que fosse ameaçador. Mas por alguma razão só nos pareceu inquietante para todos nós. Quase como os desenhos que as crianças extremamente jovens fazem quando rabiscam. Ligamos para seus pais e nos oferecemos para enviá-los. Mas eles disseram que ele não queria. Um líder de cabine mais cético acabou queimando por causa das situações que aconteceram na semana. Eu realmente não me assusto com coisas sobrenaturais. Mas isto foi honestamente a coisa mais estranha, escariada que eu já vi em toda a minha vida e eu nem mesmo acreditaria se não tivesse testemunhado isso eu mesmo e o horror na cara de todos que estavam envolvidos.